A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @AIG 318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2. E no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo eram todas através de cartas, comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores ou ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mais uma vez, gratidão pela presença. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das cinco lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos sortear agora uma oração para dar continuidade aqui na nossa live. E a oração sorteada é a oração de número 7. E lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, estas vidas que estão junto conosco em um só Espírito sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração.
para serem igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço, e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos agora dar início aqui à nossa live, e escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Gideão e Davi. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus do Cristo, e que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado para meditação é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos que diz assim: o castigo contra a maldade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra do Senhor que fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir na terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aqui ao sorteio do capítulo de Esdras. Capítulo 1 do livro de Esdras. Contém 11 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. O decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, toda a boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habitam em Jerusalém. Todo aquele que restaurar em algum lugar em que habitam os homens, deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos aqui a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor.
E o livro sorteado, o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Capítulo 4. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro contém 19 versículos, que diz assim: a morte para o pecado e a pureza de vida. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos vós também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedice e indestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. 2 João contém 13 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus ao Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos, que diz assim: Boaz casa com Ruth. Versículo 1, 2, 3 e 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tomou da terra dos moabitas, a tem para venda? Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença deste que estão sentados aqui, e na de meu povo, e se queres resgatá-la, resgata, se não, declaro-mo para que o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Glórias ao nosso Senhor. Irmãos abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote
Bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com o comprovante das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Daí dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está só acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Vamos fazer mais uma oração. Glórias ao nosso Senhor. A oração é a oração de número 3. Oração de número 3.
Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver sua vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, dos livros não, do rebanho, perdão, mais uma vez, do rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E para que o Espírito Santo de verdade lhe conceda um número, um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. O livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações, versículo 17, 18 e 19. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vamos aí a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfidos, os seus cadáveres profanam o santuário e violam a lei. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 10 do livro de Êxodo. Capítulo 10 do livro de Êxodo contém 29 versículos, que diz assim: oitava praga, gafanhotos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio dele, e para que saiba que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés a Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixa aí o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 23 do livro de Levítico. Capítulo 23.
contém 44 versículos, que diz assim: a Páscoa. Versículo 4, 5, 6 e 7. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês do crepúsculo, à tarde é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asnos do Senhor. 7 dias comerei pães asnos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra civil fareis. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos aqui ao último rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 2 do livro de Hebreus. Capítulo 2 do livro de Hebreus contém 18 versículos, que diz assim: o perigo da negligência. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por esta razão, importa-te nós apegamos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, de toda transgressão ou desobediência recebeu justo ou castigo. Como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor? Foi-nos depois confirmada pelo que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Abençoado, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu agora irei ler para vocês, abençoado, uma das nossas mais de 100 denúncias. A denúncia de número 103. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você está fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que você ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. Segunda, prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministério de sacerdote e reis. Quarta, prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote, no mínimo no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ter ele, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. Quinta, prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece pode exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. Sexta, prove na Bíblia Sagrada. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. Sétima, nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter a atividade de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem reconhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Muita atenção, pois você sabendo ou não destas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote,
pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar as mensagens dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. A oração de número 10. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda a obra do mal, toda a opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundância, a sua abundante paz, graça e alegria em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade aqui, escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro é de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2 Coríntios. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios contém 21 versículos que diz assim: ausente do corpo e presentes com o Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabremos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despido, mas revestido, para que a mortal seja absorvida pela vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. O livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Tiago. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos, que diz assim: os benefícios das provações. Versículo 2, 3, 4 e 5. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria e passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus para que a todas dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes a concedida. Agora, ao nosso Senhor, vamos aqui a mais um livro de Deuteronômios, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 29 do livro de Deuteronômio.
capítulo 29, contém 29 versículos, que diz assim: o Senhor Deus faz aliança com o povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com ele em Horebe. Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: tendo visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, e os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Esther, vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esther. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Esther. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor, os judeus matam os seus inimigos. Versículo 5, 6, 7 e 8. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram todos os seus inimigos o que bem quiserem. Na cidade de Sussã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Passadanta e Dalfon, e a Aspata, a Porata e a Dália e a Ariata. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 3 do livro de Efésios. Capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos, que diz assim: a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o ministério conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento no ministério de Cristo. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de escolher, de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação no final desta live. Gratidão pela presença. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 8 do livro de Daniel. Capítulo 8 do livro de Daniel contém 27 versículos, que diz assim: a visão sobre um carneiro e um bode. Versículo 1, 2, 3 e 4. No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava narradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a vontade, e assim se engrandecia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos, livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos.
Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração no final deste livro, dessa live. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro solto da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para que todo o Israel a saber estatuto e juízes. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo sorteado 20 do livro de Lucas. Capítulo 20 do livro de Lucas contém 47 versículos, que diz assim: a autoridade do Senhor Jesus e o batismo de João. Versículo 1, 2, 3 e 4. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciões, e o argiram neste termo, dizendo-nos: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também os fareis uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. E o capítulo sorteado, o capítulo 8 do livro de 2 Reis, que contém 29 versículos, que diz assim. Versículo 2, 3, 4 e 5. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ela havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: o rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. E ao último livro, livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. O capítulo sorteado é o capítulo 28 do livro de Provérbios. Capítulo 28 contém 28 versículos, que diz assim, no versículo Provérbios antitéticos, no versículo 4, 5, 6 e 7. Os que desampararam a lei louvaram o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas o que busca o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha ao seu pai. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada,
Eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao nosso sorteio. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 1. Número 17, 1 Pedro, capítulo 4. Número 10, 2 João, capítulo 1. Número 4, Ruth, capítulo 4. Número 20, Judas, capítulo 1. Número 13, Sofonias, capítulo 3. Número 9, Êxodo, capítulo 10. Número 2, Levítico, capítulo 23. Número 6, Hebreus, capítulo 2. Número 11, 2 Coríntios, capítulo 5. Número 18, Tiago, capítulo 1. Número 19, Deuteronômios, capítulo 29. Número 1, Esther, capítulo 9. Número 15, Efésios, capítulo 3. Número 12, Daniel, capítulo 8. Número 16, Malaquias, capítulo 4. Número 7, Lucas, capítulo 20. Número 3, 2 Reis, capítulo 8. E por último, número 8, Provérbios, capítulo 28. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado qual delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e, dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives
das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Moçambique, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor nesta live. E agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nessa live. E agradeço também a presença de cada um de vocês que esteve aqui junto comigo nesta live. Que todos possam ser muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.